Que bom que vocês estão aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar sobre esse tema nos próximos domingos de novembro, sinais da graça. Isso é muito importante a gente conversar. Quero começar com a citação de um filósofo brasileiro, Pondé, Luiz Felipe Pondé. E ele escreveu um artigo, eu achei muito pontual, muito preciso, muito verdadeiro nos nossos dias. Os jovens estão com medo, e com razão. Não se pode confiar em vínculos afetivos duradouros. O egoísmo é a grande revolução moral moderna. As pessoas não confiam umas nas outras. Generosidade é um termo desconhecido no mundo em que os jovens habitam. Imagine, muito medo. Com isso, os nossos jovens não querem estabelecer vínculos afetivos que perdurem. E generosidade é um termo desconhecido para eles. O que aconteceu, gente, na nossa história, ao ponto dos nossos filhos crescerem com essas ideias, com essas percepções, de que não vale a pena ter relações que perdurem, que não vale a pena ser generoso? E o próprio filósofo Pondé, ele aponta duas causas para isso. O primeiro é que desde pequeno a gente incentiva os nossos jovens a uma competição avassaladora, competição profissional. Uma das primeiras perguntas que a gente faz para a criança é o quê? O que você quer ser quando crescer? Já começa essa pressão. O que você vai ser quando crescer? Que rumo profissional? Mas espera! A criança só tem 7 anos, só tem 6 anos, ela tem que ser criança. Ela não precisa entrar já no mundo de adultos enquanto é criança. Haverá um momento disso. E o segundo ponto que ele coloca é o egoísmo. As experiências que nós temos de vida enquanto seres humanos é uma experiência egoísta e não comunitária. Um exemplo claro disso é que alguns carros aqui no Brasil, não sei se você sabe, eles não saem funcionando a seta, indicador de seta. Você sabe disso? Ou o pessoal não usa, não sei. Porque é engraçado. Você está dirigindo, você sabe que você vai para a esquerda, mas quem está atrás de você não imagina que você vá para a esquerda. Então a gente usa a seta não para a gente. A gente usa a seta para indicar e sinalizar para o outro. E percebe como a gente é tão egoísta até na hora de dirigir? A gente dirige para a gente não dirige para o outro. E o Pondé, ele termina dizendo uma frase muito, muito poderosa e triste. Os mais jovens olham para os mais velhos e veem um bando de gente imatura, fingindo que tem 25 anos mentais. Um bando de gente imatura, fingindo que tem 25 anos mentais. Adultos que não querem crescer. Síndrome de Peter Pan, síndrome de Cinderela, querem permanecer jovens. E é triste. Essa semana movimentou bem a rede social, a internet em especial, por causa desse holandês. Alguém conhece esse homem? É um empreendedor lá da Holanda. O nome dele é Emil Ratelband. Ele entrou com um pedido na justiça porque ele defendeu o seguinte: já que o gênero é fluido, agora você pode escolher o que você é, eu quero escolher a idade que eu tenho. Ele se identifica como um transidade. E ele fala assim, que ele se sente um rapaz de 49 anos, olha que bênção. Para quem tem 43 ainda, ele se sente um rapaz de 49 anos num corpo de 69. Então ele pediu na justiça para que ele possa abaixar a idade dele, para que ele possa ter os 49 anos dele. Por quê? Porque está atrapalhando ele no Tinder. Engraçado isso, né? O Tinder é um aplicativo para você... Aquilo que antigamente a gente fazia nas cidades pequenas, lembra? Na igreja central, na igreja matriz. Isso bem antigamente, as moças ficavam andando na praça num sentido, e os moços em sentido contrário, ficavam trocando olhares, né? Aquilo que era chamado flertar. E depois, lá na década de 60, 70, passou a ser paquerar. Eu lembro, eu devia ter a idade do meu filho, peguei uma revista antiga do pai e da mãe, nem lembro que revista que era, e aí o autor estava criticando os jovens de usar o termo paquerar.
Porque paquerar, segundo esse autor, era você caçar paca. Então você estava chamando o outro de paca. É umas coisas absurdas, né, que acontecem. Mas ele estava reclamando disso. E esse momento que a gente está vivendo, esse momento histórico, é um momento que já acabou, a modernidade líquida não existe mais. Aquele período, aquela discussão já acabou. Agora o que se discute é a tal da pós-verdade. E o que é a pós-verdade? A pós-verdade ela é centrada na pessoa. Ela não tem ligação com o que aconteceu ou com o que está acontecendo. Tem a ver com o que eu sinto. Se eu sinto que eu tenho um gênero, mas eu estou no corpo de outro gênero, o que importa é o que eu sinto. Se eu sinto que eu tenho 49 anos, mas num corpo de 69, o que importa é o que eu sinto. Se eu acho que eu sou um tubarão, mas eu sou um peixinho, o que importa é o que eu sinto. E isso, não sei se vocês perceberam o quanto isso foi potencializado nessas eleições. Você ficava incomodado, não, você não, eu ficava incomodado quando surgia algum post referente a algo que eu não acredito. E eu pensava assim, como é que pode? Como é que as pessoas podem não acreditar naquilo que eu acredito? Porque na era da pós-verdade, você é livre. Você é livre para pensar da maneira que eu penso. Você é livre para pensar da maneira que eu penso. Porque verdade não está ligada a um fato, a uma realidade. Verdade está ligada ao que eu acredito. E aí, gente, nós estamos numa ditadura. E não é ditadura de governo, não é ditadura militar. É a ditadura da opinião do outro. Porque se você não segue a opinião do outro, você começa a ser perseguido. Sexta foi uma delícia lá em casa, no grupo pequeno. Ideias diferentes, mas a gente conseguiu conversar numa boa e era gostoso. Quando o Roberto falava uma coisa, eu falava assim, Roberto, não concordo com isso. E daí eu falava uma coisa, ele falava, eu não concordo, pastor. E depois, no final, a gente comeu cachorro quente, se abraçou, riu. Porque isso que é bonito. E é isso que o cristianismo tenta promover. Porque cristianismo não é celebração de iguais. Cristianismo é celebração dos diferentes. Isso é importante, tá? E você percebe como esse momento da pós-verdade tem tudo a ver com essa postura da não-religião que a gente viu um pouco no domingo passado. Porque a postura da não-religião ela é baseada no ser humano. O foco está no ser humano, o que eu penso, o que eu sinto. E o resultado é essa indiferença, essa tal da rebelião. Nós somos rebeldes a Deus e somos rebeldes ao outro. Não importa o que você pense, você tem que pensar como eu. Não importa o que você sinta, você tem que sentir como eu. Eu sou a referência. E é por isso que a gente vai percebendo vínculos afetivos cada vez menos duradouros e falta de generosidade. Nós somos criados por Deus, com um propósito. Glorificar a Deus. E isso tem a ver não com a forma como a gente canta, como a gente lê a Bíblia, mas com a forma como a gente vive a nossa vida de segunda a segunda, no serviço, no amor, no cuidado uns com os outros. E hoje a gente vai estudar uma história que fala disso. Como a gente pode perceber sinais da graça num mundo, me perdoem a expressão, mas num mundo tão desgraçado. O que implica num mundo desgraçado? É um mundo sem graça de Deus. É um mundo onde é cada um por si, Deus por mim apenas. Não importa o que o outro sinta ou o que o outro pensa. O importante é eu viver de maneira egoísta. E com isso a gente vai percebendo um mundo cada vez mais afastado da graça de Deus. Vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 33. Vamos ler dos versículos 1 a 12. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 33, versículos 1 a 12. Uma parte da história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Então, antes da gente ler os versículos, eu só vou situar vocês, tá? O contexto familiar desses irmãos. Eles eram gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. Esaú era o mais velho e era o preferido do pai. Jacó era o segundo, nasceu logo em seguida, e ele era o preferido da mãe. Pense comigo, numa família onde o pai tem um preferido e a mãe tem um outro preferido, dá ruim. Não tem como ser uma família que vai estar harmonizada. Porque por natureza, a gente que é irmão, não, vocês não, eu que tenho irmãos, eu compito com os meus irmãos.
A gente quer saber quem vai chamar a atenção do pai e da mãe desde pequeno. Né? Depois a gente cresce, a gente quer mostrar o que a gente conseguiu conquistar. Eu sei que vocês não fazem isso, vocês não sofrem isso, mas eu sofria. E é difícil, porque é da natureza humana. O que importa não é que o outro esteja bem, é que eu esteja bem. E tinha isso entre os dois. Agora, o curioso é a história. E para o judeu, o nome de uma pessoa significava o caráter, a personalidade da pessoa. Quando Esaú nasce, o nome dele tem alguns significados interessantes. Peludo. Imagina você olhar para uma criança e falar assim: oi, peludo, tudo bom? Ele devia ter nascido bem cabeludo. Talvez por isso tenha recebido esse nome. E Jacó, por outro lado, recebeu um nome muito interessante. Jacó significa, numa linguagem hoje nossa aqui, aquele que quer puxar o tapete do outro. Aquele que quer ocupar um lugar do outro. E contava a história, desde que ele era pequeno, ele ouvia isso. Quando você nasceu, meu filho, a sua mão ficou presa na mão do seu irmão. Você não queria deixar o seu irmão sair, você queria sair no lugar dele. Imagine uma criança ouvindo essa história. Você queria o lugar do seu irmão. Você queria ser o primeiro a nascer. Isso vai encalacrando, isso vai marcando, assim como histórias que nós passamos na nossa formação, na nossa educação, na nossa infância. Histórias que vão sendo repetidas. Você é igual ao seu avô, você é igual à sua tia. E aí a gente começa a olhar para esses exemplos e a gente começa a aceitar aquilo como se fosse verdade para a gente. Perto de morrer, o pai então tinha que abençoar os filhos. E o filho mais velho, ele recebeu uma bênção toda especial. E os demais filhos ficavam com uma bênção meia boca. Nesse momento, a mãe dos gêmeos, Rebeca, ela pensou assim: não é justo. Tadinho do Jacó. O pai já estava cego, o irmão tinha saído para caçar, ela pega o irmão mais novo, manda ele matar um animal, faz de conta que ele é mais peludo, porque ele não tinha pelo, então pega o pelo do animal, coloca no braço, coloca no peito, o menino engrossa a voz, se aproxima do pai, e nesse momento o pai então abençoa esse irmão mais novo como se fosse o mais velho. Quando o mais velho chega, foi enganado, foi traído, fica furioso, o pai então dá uma bênção de segunda categoria e diz assim: você não vai ser abençoado como o seu irmão. O irmão mais velho fica tão tenso, tão irritado, que ele jura de morte ao seu irmão mais novo: você roubou aquilo que era meu. Não havia graça nenhuma nessa família, havia desgraça. E aí o mais novo tem que fugir. A mãe que arquitetou todo esse plano, todo esse estratagema, perde o filho mais novo. Perde o filho mais velho, que teima, então, ele vai casar com mulheres de uma outra tribo que os pais não gostavam, só para provar: vocês fizeram isso comigo, agora vocês vão ver. E o marido morre. E a mulher fica sozinha diante de uma cena catastrófica. E então, passam-se 14 anos. Esses irmãos, um não liga mais para o outro, não trocam mensagens de WhatsApp, não trocam e-mail, sequer um telegrama. Dei nó agora na cabeça dos mais jovens, né? Telegrama, vocês sabem o que é isso? Era algo que o correio fazia, ainda faz, dá para usar. Mensagem rápida, antes de existir o WhatsApp. Eles não tinham mais contato por 14 anos. Então, nós vamos ver o reencontro deles. Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 12. Jacó levantou os olhos, Jacó era mais novo, Esaú era mais velho. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó, então, passou à frente, e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estas pessoas que estão com você? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu ao seu servo, a mim. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida,
Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir a sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse o mais velho, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se eu obtive seu favor, eu peço que aceite o meu presente. E que alívio é ver o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito generoso comigo. Eu tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. E então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. O nosso mundo é um mundo caído. Isso significa o quê? Que ele está estragado. O nosso mundo não existe como foi criado para ser. Então aquilo que deveria ser bom acaba sendo mal, acaba sendo ruim. Por isso que quando a gente vê muita injustiça acontecendo, a gente pergunta assim: por que é que Deus está permitindo isso? Se Deus é tão bom, por que tanta coisa ruim acontece? E é engraçado como a gente culpabiliza Deus, a gente coloca a culpa em Deus. Mas Deus não é o culpado das coisas ruins em nosso mundo. Nós, enquanto seres humanos, estamos distantes de Deus. Por causa do pecado, nós estamos alienados de Deus, da gente mesmo, do outro e da criação. Com isso, o nosso mundo, como eu falei, é um mundo quebrado. E um exemplo que eu gosto muito de dar é a questão do amor. O que é o amor? O amor não é um sentimento, não é aquela coisa assim: eu amo tal pessoa porque o meu coração bate forte. Isso é sentimento. Amor é uma decisão. E amor sempre implica em eu amar alguém que está fora de mim. Para eu amar, eu preciso dar de mim a quem eu amo. É o que a mãe faz. Quando o bebê precisa ser amamentado, a mãe está dando dela para o seu filho. E o amor de mãe é um amor que muitas vezes supera qualquer outro tipo de amor. Porque se for necessário, a mãe deixa de comer para dar a comida do seu filho. Alguns pais também são assim. Alguns pais não conseguem dar leite dessa forma. Mas alguns pais dão leite de outra forma. O fato de um pai, um chefe de família, trabalhar tanto é a maneira dele tentar dizer à família: eu amo vocês. Eu estou querendo dar uma vida digna para vocês. Eu estou querendo dar condições para vocês. Mas o problema é quando a gente confunde que amor é dar coisas, seja alimento ou seja uma vida digna, em vez de amor ser algo nosso, dar o meu tempo, dar o meu colo, dar o meu coração. E a gente esquece disso. E aí, gente, o amor foi criado para ser dessa forma. Algo que a gente dá de bom para o outro. Quando esse amor é um amor quebrado, ele se torna egoísmo. Eu não amo mais o outro que está fora de mim. Eu passo a amar apenas a mim mesmo. Eu quero ser feliz. Eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Eu não quero encontrar alguém para fazer esse alguém feliz. Eu quero que as coisas deem certo para mim. Isso é o amor doente, o amor inflamado, o amor que se torna egoísmo, o amor quebrado. E durante muito tempo, no cristianismo, nós somos ensinados de que pecado é falha moral. Pecado é quando eu bebo, pecado é quando eu fumo, pecado é quando eu minto, pecado é quando eu xingo. Só que a gente esquece de ler a Bíblia. Ouve demais pregadores e lê de menos a Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Um filósofo e teólogo francês chamado Jacques Ellul, ele escreveu isso. Muito interessante a posição dele. O engano de séculos de cristianismo foi considerar o pecado como uma falha moral. Pecado é um rompimento com Deus e seus vínculos. Quando eu digo que as pessoas não são boas, eu estou dizendo que duas das grandes características humanas são cobiça e fome de poder. E se você prestar atenção, é nessas duas questões que lida toda a questão das nossas relações humanas. Cobiça ou fome de poder. Ou eu invejo o que o outro está conquistando e eu penso assim: por que ele está conseguindo e eu não?
ou eu tenho esse desejo de poder. Isso é muito comum em famílias. Enquanto a gente diz isso para os nossos filhos, enquanto você estiver morando debaixo do meu teto, vai fazer aquilo que eu mando. Não é amor isso. Isso é poder. E é interessante que quando Deus se apresenta à humanidade, Ele não se apresenta na forma de poder. Ele se apresenta na forma de amor. Esse desejo de ser Deus, que é o pecado, leva a essas deformidades. Então, onde deveria haver relações baseadas no amor, há relações baseadas na culpa e no medo. Quando o marido e esposa estão brigados, é batata. O que faz? Existe uma greve, dentre outras greves que acontecem ali. Piquete armado, megafone está ali, o caminhão para, não deixa ninguém entrar. Mas aí eles começam a fazer greve. Uma das greves mais comuns em casais que estão brigados é a greve de falar. Eu não vou falar com você enquanto você não vier pedir perdão para mim. A gente quer exercer poder. Perceba, o nosso mundo é tão desgraçado, tão sem a graça de Deus, que nas relações onde deveria existir maior intimidade, maior comprometimento, maior compromisso, existem essas reações. E, gente, nenhuma sociedade sobrevive quando pessoas estabelecem suas relações na base da cobiça ou do poder. E sabe o que é interessante? O mundo está cansado disso. No ano passado, nós identificamos a nossa visão como comunidade de fé. Tem a ver com isso. Visão é onde a gente quer chegar. Significa então que a gente ainda não é. Significa que a gente vai dar passos para chegar lá. E dentro da nossa visão, a declaração foi essa: uma comunidade contemporânea, amorosa, bíblica e relevante. Uma comunidade contemporânea, amorosa, bíblica e relevante. Porque nós cremos que a resposta de Deus para o mundo caído é a igreja. Não templo, não placa, mas pessoas. Pessoas que vivem não na dimensão da cobiça ou da fome de poder, mas pessoas que vivem na dimensão do amor, na dimensão da graça. Queria que você pensasse essa semana: por que Deus está juntando pessoas tão diferentes, de religiões diferentes, para estarem se reunindo aqui semana após semana? O que Deus está querendo dizer para a gente, como pessoas, como comunidade, como grupo? Quero que alguém leia o versículo 1 a 3 nesse momento, por favor. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas dos filhos dela à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente, e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Muito interessante, né? Fazia 14 anos que eles não se falavam. 14 anos que eles não se viam. Eles estavam brigados um com o outro. Mas se você prestou atenção, você pode ver ali um ambiente de medo, mas também, apesar do medo, uma reação diferente. O que fala sobre Esaú? Esaú sabia que o seu irmão estava à procura dele. Ele foi sozinho, seu irmão? Quantos que ele levou com ele? Haja gente para proteger ele desse irmão malvado. E por outro lado, Jacó. Quando Jacó vê o irmão com aquele aparato militar, qual que é a postura de Jacó? Ele faz o que 7 vezes? Reverencia, ele se ajoelha para dizer: eu não estou aqui para oferecer perigo nenhum, por favor, não me mate. As nossas relações não são assim, baseadas no medo? O medo da gente ser traído por quem a gente ama, o medo de alguém puxar o nosso tapete e ocupar o nosso espaço na empresa, o medo de alguém invadir a nossa casa, fazer algum mal com a nossa família. As nossas relações são baseadas no medo. E, gente, se tem uma coisa que cansa e judia a gente, é o medo. Mas percebam, nessa relação familiar desses dois irmãos, essa relação familiar que já foi estruturada no medo, na competição, era óbvio que eles estariam assim. Mas eu quero que vocês pensem comigo, o que aconteceu com esses dois homens, ao ponto deles terem uma reação tão diferente, diante de uma história tão triste? Porque não foi normal o que aconteceu.
Então nós vamos ler o versículo 4. Quem pode ler, por favor? Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Pensem. Dois irmãos que não se aturavam, não se gostavam, competiam um com o outro. Um irmão mentiu, traiu, pegou algo que era do outro irmão. O outro irmão jurou de morte. 14 anos sem se falar, e quando se veem, se abraçam, choram, ficam juntos. Que poder é esse? Que poder sobrenatural é esse que tira um coração de pedra, um coração amargurado e dá um coração de carne? Então eu quero convidar vocês a olharmos primeiro para as atitudes de Esaú, o irmão mais velho. Ele levou cerca de 400 homens para protegê-lo do irmão mais novo. Mas o texto diz que quando ele viu o irmão dele chegando, o que ele fez? Ele correu em direção. Gente, se fosse Jacó, eu pensava assim, pronto, ele vai dar uma voadora em mim. Está vindo correndo. É agora que ele vai me triturar. 14 anos ele está segurando essa raiva. Mas não. Ele se lançou no pescoço do seu irmão. Eram 14 anos de distância. Quantas palavras Esaú queria poder dizer para Jacó. Quanto veneno tinha para sair do coração de Esaú que ele precisava dizer: você não podia ter feito isso comigo. Quantas coisas precisavam ser vomitadas. Mas em vez disso, Esaú se lança, ele abraça, ele beija, ele chora. E percebam, ele perguntou sobre a vida do seu irmão: quem são esses? Quem são aqueles? E aquelas ovelhas que você mandou antes? O que é tudo isso? Ele queria saber como é que estava a vida do seu irmão. Ele se abriu ao seu irmão. Que força é essa, gente? Que é maior do que o desejo de vingança. Porque vamos ser sinceros, todos nós, vamos lá. Se alguém fizer mal para a gente, a nossa tendência é essa. É pagar mal com mal. É olho por olho, dente por dente. Tem um ditado que diz assim: olho por olho e todo mundo ficará cego. Que força é essa? Que é maior do que a vingança. Jacó tinha retirado de Esaú tudo que era dele, era direito dele como o filho mais velho. Que força é essa? Percebam a palavra de Esaú no versículo 9. Meu irmão, Jacó chega, além de apresentar a família, Jacó manda bens. É uma espécie, como se Jacó estivesse tentando falar assim: eu sei que eu roubei você. Eu sei que eu peguei o que era seu. Então eu estou tentando devolver. Eu sei que eu não vou devolver aquilo que você perdeu. Mas eu estou querendo sinalizar para você que eu lamento. Eu lamento. E olha a resposta de Esaú: meu irmão, eu já tenho muitos bens. Guarde para você o que é seu. A bênção que o pai tinha dado a Esaú era: você vai ser menos abençoado que o teu irmão. Mas isso não se cumpriu. Porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: não importa as experiências familiares que nós tivemos, não importa os traumas pelos quais passamos, a última palavra sobre as nossas vidas sempre é a palavra de Deus. É aquilo que Deus diz que acontecerá conosco, é que acontecerá. Deus é um Deus de segundas chances para todos nós. Esaú, você não será menos abençoado que o seu irmão, você será abençoado. E Esaú estava em paz. Esaú não precisava competir com Jacó. Meu, você quer? Pega para você. E eu vou ficar em paz. Deus vai cuidar de mim. Eu não vou precisar entrar nessa loucura contigo. Eu não estou competindo contigo. Eu não quero competir contigo. Tem coisas que são muito mais valiosas do que o que você está querendo. Do outro lado, Jacó, apesar do medo, nos primeiros versículos diz assim, que ele manda a família na frente, as esposas e os filhos. Depois, no meio do caminho, ele pensa assim: nossa, e se ele triturar minha família? Deixa eu então ir na frente. Porque a família não conhecia o irmão mais velho.
Então ele vai à frente. E ele vai ao encontro de quem ele havia causado dor. E essa talvez seja uma das sinalizações mais evidentes da graça em um mundo desgraçado. Vamos ser sinceros, a gente machuca as pessoas. Às vezes por querer, mas muitas vezes sem querer. A gente machuca. Agora, quantos de nós temos a capacidade de procurar aquele a quem a gente causou dor para dizer assim, vamos resolver o que não ficou legal? Porque, gente, isso daqui, humanamente falando, é impossível. Jacó estava jurado de morte. Ele não ia colocar a cabeça dele em risco. Mas ele teve um momento interessante na vida dele com Deus, que ano que vem a gente vai estudar sobre esse encontro dele com Deus, que transformou profundamente a história dele, ao ponto dele então procurar aquele a quem ele tinha causado maior dor na sua história. Diante de tanto medo, ele vai lá, eram 14 anos de distância. Imagina você carregar um remorso durante 14 anos. Eu não podia ter feito aquilo. Como é que eu fui dar ouvidos para minha mãe? Meu Deus do céu. A dor que eu causei no meu irmão. Meu irmão reagiu de maneira tão violenta contra mim, mas também a violência que eu provoquei nele. Era natural ele reagir com essa intensidade. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu não falaria aquilo, eu não faria aquilo, eu não enganaria o pai, eu enganei o meu pai. 14 anos carregando o remorso. Isso mata qualquer pessoa. E há momentos em que as palavras não são tão poderosas quanto os gestos. Apesar do medo, apesar do remorso, Jacó se humilhou, se ajoelhou 7 vezes para dizer mesmo para o seu irmão, eu não quero causar mal, eu estou aqui me humilhando, eu estou aqui reconhecendo o meu erro. E quando o irmão veio e abraçou ele não afastou o irmão, pelo contrário, ele abraçou o irmão, ele beijou o irmão, ele chorou com o seu irmão. Que força é essa? Maior do que o desejo de fugir da responsabilidade dos nossos atos. É uma força sobrenatural, só pode. Porque a nossa tendência não é assumir responsabilidade. A nossa tendência é colocar a culpa nos outros. Eu fiz isso porque olha o jeito que você falou comigo, olha o que você fez para mim. A nossa tendência é sempre culpar o outro. É algo sobrenatural. Percebam a fala de Jacó no versículo 11. Quando Esaú diz, não precisa, meu irmão, não precisa me dar os bens. Eu estou em paz. Então Jacó diz assim, por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito generoso comigo. Eu tenho mais que suficiente. Tanto Esaú quanto Jacó estavam satisfeitos, porque eles tinham um encontro com Deus que havia transformado profunda e sobrenaturalmente a vida deles. Os dois estavam em paz. E nesse encontro é que eles foram capacitados a se abrir ao outro. Tanto o ofensor quanto o ofendido. Tanto a vítima contra o criminoso. Porque no final das contas, os dois eram ao mesmo tempo vítimas e criminosos. E essa é a nossa história. Ao mesmo tempo, nós somos vítimas. Mas ao mesmo tempo, nós somos criminosos. Nós sofremos dor. Nós causamos dor. E nesse encontro com Deus, o amor que é mais forte do que a morte, eles identificaram isso. Eu tenho sido abençoado. Um dos sinais da graça que nós vamos estudar nesse mês de novembro é este. Num mundo desgraçado, num mundo no olho por olho, pagar o mal com o mal, o primeiro sinal da graça é quando nós encontramos pessoas que desejam vencer o mal com o bem. Desejam romper esse ciclo pernicioso que tem gerado jovens assustados, amedrontados, que não conseguem estabelecer relacionamentos duradouros e nem sabem o que é generosidade. Percebam? Eles se sentiram abençoados. Então Esaú, do seu lado, ele foi o mais generoso possível. O irmão que havia tramado contra ele está vindo na sua direção. Ele podia ir dar uma voadora no irmão. Ele podia mandar atirar em 300 flechas contra o irmão. Só que Esaú vai correndo em direção ao criminoso.
Esaú vai correndo em direção ao ofensor. Esaú vai correndo em direção àquele que havia causado dor. E em vez de pagar mal com mal, Esaú paga mal com bem. Não é isso que Deus fez naquela cruz com Cristo Jesus? Nós merecemos o inferno, gente. Nós somos egoístas, nós estamos distantes de Deus, nós somos maldosos. Mas naquela cruz, Deus, em vez de vir em nossa direção e acabar com a nossa história, naquela cruz, Deus nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Isso é graça. Como o Vitinho nos ensinou, é algo que a gente não precisa pagar, é algo que Ele faz, do que Ele quer. Do outro lado, Jacó também foi generoso, porque ele sabia que tinha pisado na bola. Então, em vez de responsabilizar a mãe, ele podia ter culpado a mãe, mas em nenhum momento ele culpa a mãe, embora a ideia tenha sido da mãe. Mas a culpa também foi dele, a escolha foi dele. Ele se deixou persuadir. Então ele vai e procura aquele a quem ele havia ofendido. Vamos resolver os ponteiros, vamos ajustar as contas. Eu preciso reconhecer que eu errei. Quero restituir a você, quero mudar a nossa história, a nossa relação. Jacó também foi generoso. E da história desses dois irmãos nós entendemos duas coisas muito importantes. Justiça é quando eu recebo o que eu merecia por causa dos meus erros. Graça é quando eu recebo o que eu não merecia por causa dos meus erros. Esaú seria justo se matasse o seu irmão. A lei permitia isso a ele. Mas em vez de matar o seu irmão, Esaú agiu com graça. Deu o que o irmão dele não merecia. Percebe? Isso é poderoso. Isso transforma famílias. Isso transforma vidas. Isso transforma países. Quando entendemos o quanto a graça é poderosa para gerar em nós tamanha generosidade, as nossas relações são transformadas. Não importa se o outro é 99% que não presta e apenas um que presta. Não importa se o outro não merece a minha consideração. Porque o que está em jogo não é justiça, é graça. Uma das formas da gente exercer poder é através do dinheiro. A gente vai conversar alguns domingos mais à frente sobre isso. A magia que há atrás do dinheiro. As famílias mais antigas, onde as mulheres não precisavam trabalhar, o marido exercia poder sobre a esposa e sobre os filhos a partir do dinheiro. Eu é que ponho o dinheiro em casa. Algumas mulheres, tentando se libertar disso, trabalham para ajudar a compor a renda de casa, mas aí se ganham mais do que o marido. Algumas esposas acabam impondo isso também. Eu ganho mais aqui. Porque o dinheiro tem um poder mágico sobre a nossa vida. E tem tudo a ver com generosidade. A maneira como a gente lida nas nossas relações. Com Deus, com a gente mesmo, com o outro, com a criação, com o dinheiro. A gente está caminhando para o final de um ano e eu quero convidar você a repensar a sua vida para 2019. Se você começar a construir suas relações a partir da graça, como Esaú e Jacó fizeram, que coisas diferentes podem acontecer com você? O que você acha que poderia surgir de novo? Porque o texto que nós lemos termina dessa forma, versículo 12. Versículo 11, Esaú aceita então o presente do seu irmão. E versículo 12, então Esaú disse, vamos andando, eu o acompanharei. Irmãos que não se ficavam, irmãos que não se aturavam, termina o momento, os dois agindo com graça. Num mundo de tanta desgraça, nós somos chamados por Deus a sermos generosos. Eu quero convidar você a encerrar a nossa reflexão nessa noite assistindo um vídeo sobre generosidade. Às vezes um gesto simples pode provocar uma grande mudança. An older boy
Dois jovens, um mais velho que o outro, andavam por uma estrada que atravessava uma plantação. Ao lado da estrada, viram um casaco e um par de sapatos velhos masculinos. E à distância, o dono trabalhando na plantação. O menino mais novo sugeriu que eles escondessem os sapatos e depois se ocultassem para ver o rosto perplexo do homem quando ele retornasse. O menino mais velho não achou aquilo uma boa ideia. Disse que o dono parecia um homem muito pobre. Por sugestão sua, depois de discutirem o assunto, decidiram tentar algo diferente. Em vez de esconder os sapatos, colocariam $1 de prata em cada um deles e ficariam para ver como o homem reagiria ao encontrar o dinheiro. E foi isso que fizeram. Logo, o homem retornou da plantação, vestiu o casaco, colocou um dos sapatos, sentiu algo estranho dentro dele, tirou-o e viu que era $1 de prata. Seu rosto brilhou de espanto e surpresa. Olhou para o dólar várias vezes. Olhou para trás e não viu ninguém. Então começou a colocar o outro sapato. Quando, para seu assombro, encontrou outro $. Seus sentimentos foram arrebatadores. Ajoelhou-se e ofereceu em voz alta uma prece de agradecimento, falando sobre a esposa doente e desamparada e os filhos famintos. Fervorosamente agradeceu ao Senhor por aquela generosidade proveniente de mãos desconhecidas e invocou uma bênção dos céus sobre os que lhe haviam dado aquela ajuda tão oportuna. Os meninos permaneceram escondidos até ele ir embora. Eles foram tocados pela oração e sentiram algo cálido no coração. Ao irem andando pela estrada, um disse ao outro: "Puxa, não é um bom sentimento?"